de 2020. Hoje, como pautas, nós temos os indicadores de produtividade, vamos falar um pouco de IRAS, os indicadores também da Covid-19, a situação aqui no hospital, além de uma discussão científica que a gente vai fazer primeiro agora, sobre ECMO, na síndrome de desconforto respiratório aguda, esse tema que vai ser discutido aí pelo nosso querido Felipe Cavatoni, que é médico diarista aqui da PG-UTI, é preceptor da residência de medicina intensiva da Unifesp, e agora, mais recentemente também, coordenador assistencial do serviço de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e terapia intensiva da Universidade Federal de São Paulo. Felipe, bem-vindo, fique à vontade, esse espaço é seu para a gente discutir aí sobre ECMO. Parei a apresentação. Lembrando, pessoal, que a gente trouxe esse tema do ECMO, que é um processo, um procedimento que tem sido muito utilizado nesse período de pandemia de Covid, e a gente já tem disponível no Hospital Santa Cruz, né? Tá ligado aí com o pessoal da cirurgia cardíaca, com Samuel Steffen, e se houver indicação em algum paciente, a gente pode discutir o uso da ferramenta. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Cavatoni, eu sou médico diarista e plantonista do grupo Paciente Grave UTI, doutor acadêmico do Programa de Medicina Intensiva da Unifesp, e para mim é sempre uma honra poder participar não somente da reunião dos indicadores, mas também dessa parte científica e acadêmica que nós temos cultivado já há alguns meses, né? Com muito carinho, né, eu preparei essa apresentação sobre ECMO, na síndrome de desconforto respiratório agudo. A ideia é a gente falar um pouco sobre o funcionamento de uma ECMO, e se der tempo a gente falar um pouco sobre uns artigos clássicos de ECMO, né, para a gente poder se embasar um pouco melhor em indicar ou contraindicar esse procedimento. Então, não há conflitos de interesse na atual apresentação, e indo bem direto ao ponto, ECMO significa membrana de oxigenação extracorpórea. O primeiro caso de ECMO relatado com sucesso numa síndrome de desconforto respiratório aconteceu em 1972, num artigo publicado no New England, e relatou o caso de um paciente de 24 anos, que é justamente esse paciente que está aqui na foto. Ele foi vítima de atropelamento por automóvel e ele foi submetido no primeiro dia de internação hospitalar a uma correção de aneurisma de aorta, um aneurisma de aorta traumático. E no quarto dia de pós-operatório, ele acabou evoluindo com uma hipoxemia refratária. É interessante que, nessa época, ainda não tinha sido publicado o ARMA Trial, muito menos o PROSEVA. Então, a estratégia ventilatória utilizou volumes correntes de 1.000 ml, a uma PIP de 8 e uma FI de 100%. E mesmo assim, o paciente ficou hipoxêmico, uma relação PO2 pela fração expiratória de oxigênio abaixo de 80. Foi quando eles decidiram canular uma espécie de ECMO que tinha na época, que era a máquina de Branson, justamente essa que está aqui destacado em amarelo. E nessa época, obviamente, né, não se tinha muita expertise de utilizar esse dispositivo de circulação extracorpóreo, e o paciente ficou canulado, agora eu não me lembro bem, serão 5 ou 7 dias, né? E nesse momento, né, que eles garantiram a oxigenação do paciente, eles reduziram os parâmetros ventilatórios e deu tempo do pulmão do paciente se recuperar. Esse paciente sobreviveu à internação, né, com ou sem, ou apesar do ECMO, e ele acabou sendo transferido, né, depois da alta dele, foi transferido para um hospital de reabilitação ortopédico. Nesse hospital de reabilitação, ele fez uma espirometria e foi visto que a capacidade vital forçada dele
tinha sido reduzida, e provavelmente foi reduzida devido a um processo de fibrose pulmonar causado pelo próprio processo de SARA. Mas esse artigo é bastante emblemático pelo fato de que foi a primeira vez que foi utilizada uma membrana de oxigenação extracorpórea e o paciente sobreviveu. Claro que muita coisa mudou desde então, né? E, obviamente, o circuito que nós temos de ECMO é muito mais aprimorado que esse. Quando a gente fala de ECMO, a gente tem que pensar nos componentes principais, que seriam uma bomba centrífuga, a membrana de trocas gasosas, as cânulas, e um componente que não necessariamente é um componente individual, mas que é interessante que a gente cite, é circuitos com biocompatibilidade. A membrana de troca gasosas tem três funções: de oxigenação, de clareamento de gás carbônico, e serve também como trocador de calor. As cânulas, existem cânulas para canulação venosa e para canulação arterial. Só lembrando que a ECMO veno-arterial, nós promovemos um suporte cardiopulmonar para o paciente, e a ECMO veno-venosa, um suporte apenas pulmonar. Em relação aos componentes de biocompatibilidade, é basicamente o material que é feito, né, todo o circuito da ECMO, na verdade, ele é revestido por... Desculpa, gente, só um minutinho. Estou vendo um retorno aqui. Oi, tudo bem? Bom, então teve um grande avanço na utilização de ECMO quando a gente passou a utilizar circuitos de biocompatibilidade. Ou seja, as cânulas de ECMO são revestidas internamente por heparina, e a membrana trocadora é feita de uma substância chamada polietilpenteno, que também reduz bastante o atrito das hemácias com o circuito e acaba causando menos hemólise e menos inflamação para o paciente. Aqui a gente tem uma representação bem esquemática do circuito de ECMO. A gente teria uma cânula venosa, um conector, uma bomba centrífuga que vai direcionar o sangue para uma membrana oxigenadora. Na membrana oxigenadora nós temos dois componentes principais, que seriam um componente que fornece oxigênio, que aqui está representado como FbO2, e o sweep gas, que seria basicamente o gás de arraste. Mais para frente a gente vai ver, e quando a gente quer melhorar a oxigenação do paciente, a gente atua na FbO2, e quando a gente quer otimizar a troca de gás carbônico, a gente vai atuar basicamente aqui no sweep gas. Entre a bomba centrífuga e a membrana de troca de gases, a gente tem a zona de segurança do ECMO, onde a gente pode ligar qualquer outro dispositivo, como, por exemplo, uma máquina de diálise. Aqui embaixo da membrana trocadora, nós temos também um trocador de calor, por onde passa uma água aquecida, capaz de evitar a perda de calor do sangue do paciente através do circuito, que poderia levar à hipotermia. Saindo da membrana trocadora, a gente tem agora o sangue arterializado, oxigenado, que é devolvido para o paciente numa cânula que pode ser venosa, considerando uma ECMO veno-venosa, ou uma cânula arterial, considerando uma ECMO veno-arterial. Interessante a gente frisar também que em todo o circuito de ECMO a gente tem 3 pontos de monitorização da pressão. O P1, que é chamado pré-bomba, o P2, que é chamado de pré-membrana, e o P3, que a gente chama de pós-membrana. A monitorização da pressão nesses 3 pontos do circuito auxilia bastante para poder fazer o diagnóstico de algum problema de fluxo sanguíneo através do circuito. E juntando as informações da rotação da bomba centrífuga, da temperatura da água que passa através da membrana de trocas gasosas, né, do trocador de calor, e as informações dos pontos de monitorização de pressão, P1, P2 e P3, a gente tem o console. Então aqui a gente tem uma outra representação, um desenho agora um pouco menos esquemático, um pouco mais fidedigno de como é um circuito de ECMO veno-venoso. Aqui a gente tem a canulação, um tipo de canulação periférica, que é feito geralmente através da veia femoral,
e que chega até a veia cava inferior. O sangue é drenado através de uma bomba centrífuga. E o interessante dessa bomba centrífuga é que ela não utiliza um sistema de rolete que é tão comum na circulação extracorpórea das cirurgias cardíacas. Na verdade, é utilizado um processo de gravitação eletromagnética e, através de uma força centrífuga, o sangue é drenado. E, por não utilizar roletes, o processo de hemólise é muito menos atuante. Tá? Isso é importante porque isso vai causar menos inflamação para o paciente, ainda mais considerando que o paciente vai ficar canulado talvez por alguns dias, e não poucos minutos ou poucas horas, como acontece nas cirurgias cardíacas. O sangue é então direcionado para a membrana oxigenadora. E aqui nós temos o que a gente chama de FDO2, que é muito semelhante à fração inspiratória de oxigênio que a gente regula na ventilação mecânica, variando de 21% até 100%. Aqui do lado, a gente tem o gás de arraste. Opa, voltando. E aqui do lado a gente tem o gás de arraste, que é basicamente, ou pelo menos muito semelhante a um fluxômetro que a gente tem na beira-leito. A gente pode regular, né, de 1 até 12 litros por minuto, e aumentando o gás de arraste, a gente consegue realizar a troca de gás carbônico. E o interessante da membrana oxigenadora, olhando aqui um zoom que nós temos ao lado, a gente nota que o sangue ele é despejado por entre os túbulos, e dentro do túbulo passa o oxigênio, né, com a velocidade que a gente regula do gás de arraste. E fazendo uma analogia com uma diálise, por exemplo, né, onde o sangue passa por dentro dos capilares e o dialisato passa por fora, aqui é justamente o contrário. O sangue ele é despejado por entre os túbulos e dentro dos túbulos que passa o gás. E o processo de troca gasosa é um processo de difusão simples, onde o oxigênio sai de dentro do túbulo, onde ele está mais concentrado, passa para a hemoglobina e o gás carbônico faz justamente o sentido inverso, saindo da hemoglobina e entrando nos túbulos. Só lembrando também que aqui nesse ponto da membrana oxigenadora, a gente pode passar uma corrente de água aquecida para evitar hipotermia. Agora, o sangue arterializado é devolvido, aqui no caso de uma canulação venovenosa, você devolve o sangue arterializado para a veia cava superior do paciente. E aqui nesse zoom, é interessante também que a gente pode notar que a maior parte do sangue acaba indo para o caminho fisiológico, ou seja, ele toma o caminho do ventrículo direito, ele é bombeado através das artérias pulmonares para o pulmão, ele acaba ganhando a circulação pulmonar, ele desemboca no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e assim ganha a circulação sistêmica. Então, no caso de uma ECMO venovenosa, o suporte que nós fornecemos para o paciente é apenas um suporte pulmonar. Outra observação importante da gente fazer nessa imagem é que uma parte do sangue acaba recirculando. Você acaba fazendo um shunt, uma pequena porcentagem do sangue que não ganha circulação sistêmica, ou seja, ele sai da cânula de sangue arterializado e ganha a cânula inferior do ECMO. Tá? E é justamente por isso que uma cânula tem que ter uma certa distância da outra cânula de pelo menos 30 centímetros, justamente para a gente evitar essa recirculação sanguínea. Exemplificando um pouco dos diversos consoles e bombas que existem no mercado, né, existem diversas marcas, algumas mais compactas, outras menos compactas, mas essencialmente o funcionamento é o mesmo. Todas vão funcionar com um sistema de gravitação eletromagnética, que vai gerar um ímã, que vai criar uma força centrífuga, né, permitindo a drenagem do sangue do paciente e direcionamento para a membrana trocadora. Aqui a gente tem um exemplo, né, de novamente, em conflitos de interesse, apenas citando, né, aqui nós temos a membrana trocadora da Maquet, a bomba, e o console também, especificamente da Maquet. Nós temos um outro exemplo de console, onde a gente pode setar as rotações por minuto, tá, da nossa bomba centrífuga, que vai gerar um certo fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo, né, que é drenado do paciente, é o que a gente chama de débito da bomba centrífuga. E a gente observa que, né, é uma rotação muito alta e gera um fluxo sanguíneo também muito alto.
se a gente parar para pensar, quase que a volemia inteira do paciente, né, isso daqui são litros por minuto, né? Então, quase toda a volemia do paciente passa pelo circuito de ECMO em 1 minuto. Daí se percebe que é interessante a gente saber monitorar as pressões do circuito e saber tratar as intercorrências também, porque caso a gente não saiba fazer isso, as consequências podem ser graves, considerando que o fluxo sanguíneo, o débito da bomba, né, é significativo. Falando das membranas de oxigenação, né, nós já falamos que o sangue é despejado por entre os túbulos, o gás, né, de arraste junto com o oxigênio, ele passa dentro dos túbulos. E aqui também um foco sobre como controlar as trocas gasosas. O gás carbônico, nós vamos atuar sobretudo no gás de arraste, ou no sweet gas, e o oxigênio a gente vai atuar aqui na fração entregue de oxigênio, tá? Aqui está FO2, mas o nome mais correto é o FDO2, de delivery. Então, tanto de oxigênio que a gente consegue fornecer para o sangue do paciente que está sendo oxigenado. Falando um pouquinho das cânulas, né, obviamente a gente não vai se ater à matemática aqui, mas a única coisa que é interessante que a gente saiba é que é interessante que a gente tenha cânulas que não gerem resistência ao fluxo sanguíneo. Justamente por isso, a gente precisa de cânulas que tenham, que sejam curtas, na verdade, porque o fluxo sanguíneo ele é inversamente proporcional ao comprimento, então, quanto maior a cânula, maior a resistência. Então, eu quero cânulas mais curtas para ter uma resistência menor. E, além disso, o fluxo ele é diretamente proporcional à quarta potência do rádio. Ou seja, eu preciso de ter cânulas calibrosas. Tá? Então, quanto mais curta a cânula e mais calibrosa a cânula, mais fácil vai ser o fluxo sanguíneo através dela. Tá? Então, cânulas curtas e calibrosas vão gerar maior fluxo com menor gradiente pressório. Aqui nós temos exemplos de cânulas arteriais, tá? Que elas vão variar de 15 a 21 French, são essas aqui em vermelho. Mais uma vez, sem conflito de interesse, eu juro, tá? Mas são as cânulas da Maquet. E aqui em azul nós temos exemplos de cânulas venosas, que variam de 25 a 15 French, 25 a 30 French. Tá? Só para a gente ter um padrão de comparação, a cânula arterial, a menos calibrosa que a gente tem, 15 French, é basicamente o mesmo tamanho de um catéter de diálise contínua que a gente costuma passar aqui no nosso hospital. E existe também um tipo especial de cânula que a gente utiliza na ECMO veno arterial, que seria a cânula de reperfusão, que ela é uma cânula menor, que varia de 5 a 10 French. A cânula mesmo, que fica inserida no paciente, é essa parte metálica, e aqui a gente tem um zoom, né, na divisão da cânula metálica, né, para a parte conectora, né, que é ligado no circuito externo de ECMO. Então, aqui exemplificando um ECMO veno arterial de canulação periférica, onde nós temos a drenagem do sangue feito através da veia femoral, à direita do paciente, sendo oxigenado e devolvido na artéria femoral do paciente. Aqui a gente consegue fornecer um suporte pulmonar e um suporte Parei de ouvir o Cavaltoni, não sei. À direita da tela, nós temos um exemplo de um ECMO veno-venoso, onde nós drenamos o sangue através da veia femoral do paciente, o sangue oxigenado e agora um sangue arterializado, ele é devolvido na veia cava superior, né, uma canulação que é feita através da jugular interna do paciente. E aqui na ECMO veno-venosa, a gente tem suporte que é exclusivamente pulmonar. E o que eu acho interessante da canulação veno-arterial é o seguinte, né, pelo menos assim, no começo, quando eu comecei a estudar ECMO, eu achava isso super interessante, né. Imagina que o sangue do paciente foi drenado através da veia femoral, ele foi oxigenado e agora ele está sendo devolvido aqui embaixo, no nosso desenho, através da artéria femoral do paciente. O sangue, então, ele vai ascender na artéria femoral e ele vai perfundir
o membro inferior contralateral de uma maneira fisiológica, né? Só que o débito gerado pela bomba, ele é forte o suficiente para garantir com que o sangue ele ascenda através da aorta e perfunda de maneira retrógrada todos os ramos da aorta, né? A artéria mesentérica inferior, a artéria mesentérica superior, o tronco celíaco, as artérias renais, e ele sobe através da aorta e de maneira retrógrada, ele perfunde também o membro superior e a circulação do sistema nervoso central, de maneira retrógrada. E é justamente por isso que quando a gente faz uma canulação veno-arterial, a gente exclui o componente cardíaco do paciente e a gente consegue fornecer um débito de sangue oxigenado para todos os órgãos e tecidos do paciente, independente da função cardíaca do paciente. Tá? E é interessante também que, se a gente observar a curva de PAI do paciente, que agora é perfundido, né, com o débito da bomba do ECMO, não mais através do seu débito cardíaco, a curva também vai modificar de morfologia. Né, a curva não vai ter mais aquele pico sistólico e o nó dicrótico. Agora é uma curva achatada, uma curva mais retificada. E quando o coração do paciente começa a apresentar um débito cardíaco, melhorar a sua circulação, melhorar a sua capacidade contrátil, pode acontecer um efeito, um fenômeno que a gente chama de efeito de mixing cloud ou nuvem de mistura. Quando o coração começa a bombear, melhorar a sua função cardíaca, parte do sangue que talvez esteja sendo pobremente oxigenado através do pulmão do paciente, ele passa a ser bombeado pelo ventrículo esquerdo. E aqui nessa primeira figura, ou pelo menos na figura B, a gente tem uma nuvem de mistura, né, que a gente tem uma mistura do sangue oxigenado da ECMO, que ascende através da aorta, misturado com sangue pobremente oxigenado, que passa através da circulação pulmonar do paciente. E nesse ponto, né, à medida que o coração vai ganhando força, vai ganhando débito cardíaco, essa nuvem de mistura ela pode progredir, ela pode se deslocar mais distalmente na aorta, até um ponto, por exemplo, aqui na figura D, que o paciente pode apresentar a sua extremidade superior cianótica, que vai estar sendo perfundido com sangue mal oxigenado, e a parte inferior do paciente vai ser perfundida pelo sangue que vem da ECMO, que vai estar sendo bem oxigenado. Tá? E aí a gente tem um paciente que tem duas cores diferentes, né? A parte superior cianótica, a parte inferior bem oxigenada, rosada, e a gente chama essa síndrome de síndrome do Arlequim. Tá? Isso pode acontecer, né, quando a gente está ventilando o paciente de uma maneira protetora e ele está oxigenando mal o sangue que passa através do pulmão, ou mesmo quando, né, o coração passa a melhorar o seu débito cardíaco, né, o paciente passa a melhorar o débito cardíaco, e o paciente tem um processo de hipoxemia, às vezes causado por uma pneumonia secundária ao longo da internação. Isso é mais uma curiosidade. E para resolver o processo de mixing cloud, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente aumenta o fluxo do ECMO, né? A gente aumenta o débito da bomba do ECMO, porque aí a gente vai conseguir empurrar essa nuvem de mistura de volta mais proximal na aorta. Ou então a gente melhora a oxigenação do sangue que passa através do pulmão, melhorando aí um pouco a ventilação do paciente. Tá? Bom, falando um pouquinho das canulações, aqui a gente tem uma canulação percutânea periférica, e o que eu queria mostrar nessa imagem é justamente a cânula de reperfusão. Tá? Quando a gente devolve o sangue oxigenado para o paciente, através da ECMO veno-arterial, o sangue ele vai seguir o caminho fisiológico dele. Mas se a gente não posicionar uma cânula de reperfusão para a perna do paciente, a parte distal da perna dele vai ficar sem receber oxigênio. Tá? E é justamente por isso que a gente precisa posicionar uma cânula menor para devolver o sangue para a perna que foi canulado a parte arterial da ECMO veno-arterial. Aqui uma imagem representativa também de uma canulação periférica de uma ECMO veno-arterial, o sangue sendo drenado aqui por cima da veia femoral esquerda do paciente, sendo oxigenado, e devolvido aqui na artéria femoral direita do paciente, e aqui uma cânula de reperfusão menorzinha aqui. Aliás, parece que está aqui a cânula de reperfusão.
Existem outros tipos de canulação central, geralmente feita em contexto de cirurgia cardíaca, onde a gente pode posicionar a cânula arterial diretamente na aorta, e aí aqui a gente vai evitar, ou pelo menos minimizar bastante, o efeito de mixing cloud. Falando um pouquinho da monitorização da circulação extracorpórea, é importante que a gente conheça os componentes que podem facilitar o fluxo sanguíneo através do sistema, através do circuito de ECMO, e os componentes que podem reduzir o fluxo sanguíneo através do circuito de ECMO. Ou seja, tudo que melhora a pré-carga da bomba vai melhorar o fluxo. Tudo que reduz a pós-carga da bomba vai melhorar o fluxo também. E tudo que reduz a contratilidade cardíaca também melhora o fluxo da bomba. Deixa eu explicar isso um pouco melhor no slide seguinte. Quando a gente fala de pré-carga da bomba, a gente tem que considerar tudo que facilita, assim, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Quando a gente fala de pré-carga da bomba, né, a gente está falando de 4 componentes específicos. Seriam a volemia do paciente, o tônus venoso, a posição da cânula venosa, o diâmetro e comprimento da cânula venosa. Tá? E quando a gente fala de pós-carga da bomba, a gente está falando tudo o que dificulta o retorno do sangue para o paciente. Ou seja, a resistência da membrana de oxigenação faz parte da pós-carga da bomba. Geralmente, quando a gente tem um trombo, ou a formação de pequenos coágulos na membrana, você acaba dificultando o retorno do sangue para o paciente. A resistência vascular sistêmica do próprio paciente, no caso de uma anulação de ECMO veno-arterial, a resistência vascular pulmonar também faz parte da pós-carga da bomba, a posição da cânula de devolução do sangue e o diâmetro e o comprimento da cânula. Então, só lembrando, tá, a gente vai ter 3 pontos de monitorização da pressão do paciente, da pressão do circuito. P1, que seria antes da bomba, P2, que vai ser antes da membrana, e P3, que vai ser após a membrana. P1, essa pressão aferida aqui em P1 é sempre negativa, ou seja, a bomba, ela vai criar através de uma certa número de rotações, vai criar uma pressão negativa que vai drenar o sangue do paciente. O sangue é drenado, direcionado para a bomba, e da bomba ele é direcionado para a membrana de troca. E aqui nós temos a P2, o ponto de aferição de pressão 2, que vai ser sempre uma pressão positiva, e vai ser sempre um valor menor do que P3, porque o sangue precisa acompanhar um gradiente pressório. E através desses 3 pontos de monitorização da pressão, a gente vai poder reconhecer exatamente onde está o problema de fluxo sanguíneo através do circuito. Então, aqui em cima eu coloquei só para a gente lembrar, P1, P2 e P3, lembrando que P1 é a pressão pré-bomba, P2 é a pressão pré-membrana, e P3 é a pressão pós-membrana. Quando a gente tem o valor de P1 mais negativo que deveria ser, P2 e P3 também menores do que deveriam ser, ou seja, todas as pressões estão menores, o problema geralmente está no paciente, ou seja, podemos ter um problema de hipovolemia ou algum problema que dificulta a drenagem sanguínea através da cânula venosa, como, por exemplo, um tamponamento cardíaco, pneumotórax, ou posicionamento inadequado da cânula venosa. Quando a gente tem P1 maior do que deveria ser, ou menos negativo, e P2 e P3 menores, o problema agora está com a bomba, geralmente um problema de ajuste de rotações por minuto, um débito da bomba menor que deveria ser. Agora, quando a gente tem um P1 menos negativo que deveria ser, ou seja, um P1 que está mais alto, P2 também agora está mais alto que deveria, e P3 está menor, o problema agora está na membrana de trocas gasosas e geralmente causado por trombose.
Quando a gente tem todas as pressões maiores, né, que deveriam ser, que a gente esperaria, ou seja, P1 menos negativo, P2 e P3 mais elevados, a gente tem um aumento da pós-carga do paciente, que pode ser representado por uma hipertensão arterial sistêmica ou uma pressão, né, de artéria pulmonar, ou então a gente tem uma simples dobradura mecânica da cânula, né, da cânula arterial. Então, monitorando, né, o importante desse slide é a gente saber que monitorando as três pressões nos três pontos distintos do circuito, a gente consegue saber exatamente aonde está o problema de fluxo do paciente. Então, só para finalizar, a gente falando um pouco da circulação veno-arterial, as indicações de canulação veno-arterial geralmente estão relacionadas à insuficiência cardíaca, como, por exemplo, pós-transplante cardíaco, pós-IAM, no contexto de TEP, insuficiência cardíaca crônica, contexto de pós-PCR, FV ou TV refratários. E as indicações de canulação veno-venosa são todas associadas à necessidade de um suporte pulmonar, como, por exemplo, síndrome de desconforto respiratório, menos evidência nós temos para asma e DPOC, síndromes, né, de desconforto respiratório que podem ser causados por vírus e bactérias, atualmente a gente está lidando com o texto do coronavírus também. Das complicações principais que nós temos seriam aumento de creatinina, mas é interessante que mesmo tendo um aumento de creatinina, nem todos, na verdade uma minoria necessita de terapia renal substitutiva, formação de trombos no circuito, problemas associados também à infecção, só lembrando que a gente é um dispositivo invasivo, como qualquer outro, também se associa à infecção associada à assistência à saúde, arritmias cardíacas em 8%, quase mesmo incidência de sangramento do sítio de canulação. E eu queria muito poder falar, na verdade, de todos os artigos clássicos, mas a gente não vai conseguir. Só falando que o número de publicações relacionadas à ECMO tem apresentado uma incidência exponencial desde 2009, no primeiro surto de H1N1. Não temos dados aqui de 2020 com coronavírus, mas provavelmente teremos ainda mais publicações. E a impressão que eu tenho, né, analisando, né, os diversos estudos, né, desde 79 até o mais recente, colocado aqui, que é o EOLIA, que nós não vamos citar, é que é um caminho sem volta. É interessante que a gente faça esse conhecimento. Tá. O Thiago está aqui do meu lado, ele falou que eu posso falar dos principais artigos aqui de ECMO, mas eu prometo que eu vou falar só de dois deles, né? Talvez sejam os principais. Então, assim, tem vários artigos como clássicos de ECMO, né? Mas eu acho que o que faz diferença mesmo é a gente lembrar que em 2000 a gente teve a publicação do ARMA Trial, que é onde a gente realmente aprendeu a ventilar o paciente com uma ventilação protetora. Em 2013 a gente teve a publicação do ProServa, né? Que ensinou a gente a pronar os pacientes. Então é muito diferente a gente avaliar os desfechos dos pacientes num estudo de ECMO de 1979, a gente analisar o Caesar Trial em 2009, que a gente já sabia ventilar o paciente de maneira protetora, e do EOLIA também. Tá? Então, partindo para esses dois, esse daqui é o Caesar Trial, né, de 2009, que é um estudo muito interessante, que alocou 180 pacientes, né, e ele é tido como um estudo pragmático, que ele alocou pacientes com insuficiência respiratória grave, mas potencialmente reversível, né, que tinham hipercapnia com um pH abaixo de 7,2, a despeito de uma ventilação mecânica otimizada e protetora. Ele queria testar, a hipótese dele era basicamente a melhora da sobrevida e da funcionalidade em 6 meses. Esse estudo é tido como pragmático porque os pacientes eles eram ventilados de acordo com o que o centro, né, que estava recrutando os pacientes, tinha hábito de ventilá-los. Tá? Então, se eles evoluíssem com uma hipoxemia e principalmente uma hipercapnia refratária, eram alocados, vou anotar aqui,
eles eram alocados para dois grupos, né? Ou um grupo que recebia apenas suporte ventilatório, e aqui era feita a recomendação para ventilar com 4 a no máximo 8 ml por quilo, uma ventilação mecânica protetora ou não tão protetora assim, e um platô abaixo de 30. Ou, né, eles caíam no braço que eles eram direcionados para um centro especializado de ECMO, lá no Reino Unido, é o Glenfield Hospital. Eles utilizavam um protocolo de utilização de ventilação mecânica, que era basicamente uma ventilação mecânica protetora, e se mesmo assim ele ficasse refratário, era canulado um ECMO veno-venoso e mantinha-se uma ventilação mecânica protetora para esses pacientes. E está aqui o resultado que a gente obteve, né? Foi notado, né, que em relação à sobrevida, após 6 meses, ou um paciente que recebeu alta vivo, no grupo de ECMO teve 63% de sobreviventes que receberam alta do hospital, que estavam vivos em 6 meses. No grupo de manejo convencional, apenas 51%. Quando a gente compara o risco relativo dessas duas proporções, a gente nota que houve significância estatística, né, com risco relativo de 0,69, né, intervalo de confiança de 0,05 a 0,97. Tudo bem, intervalo de confiança bem amplo, com preço significativo, tendo uma redução do risco relativo de 16%. Não somente isso, né, quando a gente via a funcionalidade do paciente, né, sobretudo quando a gente via que o paciente, quando a gente avaliava se o paciente tinha algum problema de mobilidade, a gente tinha uma tendência no grupo ECMO a ter um melhor desfecho, né, ou seja, os pacientes não tinham problemas com mobilidade, diferentemente do grupo de manejo convencional. E quando a gente avalia também se o paciente tinha algum problema com o autocuidado, o grupo de ECMO também teve uma tendência a ter uma melhor funcionalidade, tá? Mas nesse caso, sem significância estatística, apenas uma tendência a esses dois quesitos aqui de funcionalidade do paciente. Outro estudo também muito interessante, que na verdade eu acho que serviu mais para deixar a gente com uma pulga atrás da orelha, foi o EOLIA. O EOLIA é um estudo também internacional, multicêntrico, né, mais robusto que o estudo anterior, que alocou quase 250 pacientes. Esses 250 pacientes, eles tinham SARA grave, né, e os critérios de inclusão estão aqui. Ou ele tinha uma relação PF abaixo de 50 por 3 horas, ou uma relação PF abaixo de 80 por 6 horas, ou um pH abaixo de 7,25 com uma PaCO2 maior ou igual a 60 por 6 horas, a despeito de uma ventilação mecânica otimizada. E a hipótese era justamente testar uma canulação veno-venosa de ECMO para saber se melhorava a sobrevida em 60 dias. Então, os pacientes eram alocados ou para um grupo com suporte ventilatório convencional, seguindo a ventilação mecânica protetora, com volume de no máximo 6 ml por quilo, em um platô de até 30, ou o paciente era alocado, né, para um centro especializado, justamente para poder fazer uma canulação veno-venosa, mantendo uma estratégia ultraprotetora de ventilação mecânica, tá, que está descrita aqui. E é interessante também que o paciente poderia ser ventilado em volume controlado ou em APRV. Só que a grande questão do desenho desse estudo é que mesmo os pacientes que caíram nesse braço daqui do suporte ventilatório, caso eles evoluíssem com a hipoxemia refratária, era permitido que eles migrassem para o outro grupo, para o grupo de ECMO, tá? E talvez essa seja a principal crítica desse grupo, porque, né, 28% dos pacientes que caíram no grupo convencional, eles sofreram crossover para o grupo de ECMO. E esse crossover aconteceu após os 7 dias, né? E não se sabe muito bem se esse crossover, essa canulação tardia de ECMO, talvez tenha influenciado no desfecho negativo desses pacientes. Porque desses 35 pacientes que sofreram crossover, 20 acabaram falecendo. Tá? E olha só, quando a gente vê aqui a curva de mortalidade, ou pelo menos a probabilidade de sobrevivência, a gente vê que as curvas começam muito próximas e elas têm uma tendência a se distanciar com 60 dias. Sendo que no grupo de ECMO tem uma tendência a uma menor mortalidade. No grupo controle, uma tendência a maior mortalidade. Falando em números, a gente nota que teve um risco relativo de 0,76 em relação à redução de mortalidade.
com um P não significativo, um intervalo de confiança que beira o 1, ou 0,99. A gente pensa, poxa, se eu tivesse um N um pouco maior, será que eu não teria uma redução de mortalidade significativa? Ou ainda, poxa, será que se eu não tivesse tido crossover, ou se mesmo com crossover eu tivesse canulado o ECMO de uma maneira mais precoce, será que eu teria um desfecho significativo? Então, eu acho que esse estudo, ele serve mais para a gente ter uma pulga atrás da orelha, para a gente se questionar ainda mais e para nos motivar a buscar mais informações sobre ECMO, e principalmente, né, para a gente não ter medo, né, de usar esse dispositivo. Tá? Eu acho que o mais importante, de fato, é a ventilação mecânica protetora, não há dúvida, a posição prona, mas em casos de hipoxemia refratária, né, saber que é uma alternativa, dependendo do caso, a ser ponderado. Tá? Então, né, concluindo, a utilização de ECMO em contexto de SARA ainda não está completamente fundamentado, há uma tendência a um uso mais recorrente. Outra coisa também que chama atenção é qual que é o real ponto de segurança para a hipercapnia permissiva, né, talvez, né, se a gente não for tão tolerante à hipercapnia e essa hipoxemia que nós temos, talvez os desfechos de funcionalidade sejam um pouco melhores. O maior benefício que nós temos é em caso, né, de canulação de ECMO, em caso de SARA grave, com uma relação PF abaixo de 50 ou 80, e geralmente uma canulação precoce nos primeiros 7 dias, e existe uma grande variabilidade de protocolos entre os diversos centros especializados no mundo, mas que isso não impede que a gente utilize ECMO como terapia de resgate. Gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir desculpa aí pela aula um pouco mais longa, né, e abrir espaço para qualquer tipo de comentário, pergunta ou questionamento. Parabéns aí, Cavatoni, pela brilhante aula. Como sempre, muito ilustrativa, tanto pela parte técnica, né, da máquina. Tiago, eu não sei se está no mudo aí, viu? Eu não estou escutando nada não, viu? Eu parabenizei aqui o Cavatoni pela brilhante apresentação. Disse que tanto da parte operacional, né, a parte técnica aí do manuseio do aparelho, quanto os conceitos, inclusive a parte científica, com os dois principais artigos, foi muito bem discutida e muito bem ilustrada. E nós abrimos aqui o espaço para vocês fazerem perguntas, se tiver alguma dúvida, ou para ponderar algum outro aspecto de experiência de vocês. Nenhuma pergunta, pessoal? Vocês me ouviram? Eu acho que sim, né? Tranquilo, Tiagão. Acho que dá para a gente dar Perfeito. sequência aí na discussão dos indicadores. Sim. Parabéns Então, aí mais uma Parabéns aí, cara. excelente aula. Muito bom, cara. Parabéns, excelente apresentação aí. Só complementando um pouquinho dos 10 anos que eu me lembro de ter vivido H1N1 até agora, né? E na época a gente também comentou muito, estudou muito ECMO, e achando que a coisa ia tomar uma proporção diferente, né? Mas fazem 10 anos e ela continua um pouco parecida com o cenário da época, tá? Eu acho sim que é um suporte que nós temos que dominar aí como uma oportunidade para uso, mas ainda tem muita coisa para ser evoluída em termos de dispositivo e de sistema que a torne mais viável para um cenário um pouco
um pouco mais sensível do que o que a gente indica hoje, que já é um doente um pouco mais refratário, como você bem colocou, em alguns cenários. Então, acho que o mais importante que a gente aprendeu de lá para cá foi ventilar melhor os pacientes, usar melhor fluido, e potencialmente reduziu-se bastante o número de ECMOs utilizados, né? Mesmo agora nos levantamentos que nós temos visto do Covid, né? Que é uma doença bem diferente do H1N1, o comportamento é mais sistêmico do que pulmonar, principalmente, mas o que se vê, pelo menos na rede mundial aí de benchmarking, é um uso bem menor do que se via na época da indicação do H1N1, né? Fazendo um contraponto à época também, nós tínhamos uma coincidência um pouco temporal de uma zona da surviving sepsis ainda, que nós chamávamos de sapo, né? Era 30 a 60 ml por quilo em 1 hora e mais 10 litros na próxima hora, né? Então, acho que as coisas mudaram bastante nesse cenário, a gente aprendeu mais a lidar com hemodinâmica e com ventilação protetora, né? Sobra um espaço, sim, para a ECMO, temos que dominá-la, ela passa a ser um recurso interessante para alguns contextos, especialmente, acho que a venovenosa e talvez a vena arterial que cresça aí nos contextos de ponte, mas o mais importante é o ponte que você não deixou de destacar aí na apresentação, de cuidar bem da ventilação, né? Mas parabéns, excelente, muito boa a discussão. Ô, Tony. Parabéns, Cavatoni, muito bom mesmo. Valeu, Rodrigão. Eu confesso que se eu soubesse que o Tony estava assistindo, eu teria preparado melhor a apresentação. Gostaria de deixar meus parabéns aqui também, Cava. Excelente aula, brilhante.